Você já deve ter ouvido falar em algum lugar que a palavra tem poder. No entanto, nós sabemos que a palavra, antes de ser proferida, verbalizada, ela tem a sua origem no pensamento. Ninguém fala antes de pensar. É bem verdade que existem alguns tolos que não pensam, mas quando diz que o tolo não pensa, não quer dizer que ele não raciocina, mas quer dizer que ele não pondera as palavras, que ele não analisa as palavras antes de proferir. Mas todo ser racional, ele primeiramente pensa e depois ele verbaliza aquilo que ele pensou. Eu acho que mais assustador do que isso é nós sabermos o que nos diz o salmista no Salmo 139, quando diz: Senhor, tu me sondas, tu me cercas, por detrás e por diante. E aí, na sequência da sua poesia, ele diz: sabes da palavra antes de sair da minha boca. É o salmista dizendo que Deus conhece os nossos pensamentos. Então eu não peco somente quando eu falo, mas eu peco também quando eu penso. E aí, calma, não se assuste, porque você pode dizer assim, poxa, então eu peco a todo instante porque eu penso 1 milhão de coisas. Martinho Lutero dizia que ele não poderia impedir que um passarinho pousasse na sua cabeça, mas ele poderia impedir que um passarinho fizesse ninho. Com essas palavras, ele quer nos dizer então que os pensamentos eles podem ser muitos e nós não conseguiremos impedi-los, mas teremos condições de impedir que esses pensamentos se assentem na nossa cabeça e comecem então a nos dominar. Mas voltemos à verbalização da palavra. Se a palavra tem poder na boca de um homem, quanto mais na boca de Deus. Se nós analisarmos Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1, nos diz a Bíblia: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Isso quer dizer que naquele momento todo o sentimento de Deus foi verbalizado em uma palavra poderosa. E do nada ele fez tudo existir. Tudo aquilo que hoje os nossos olhos podem contemplar. Não somente as coisas visíveis, mas também as coisas invisíveis foram criadas pelo poder criador do nosso Deus. Você sabia que essa palavra de Deus, ela não somente foi verbalizada, mas ela também encarnou? No capítulo 1 do evangelho que João escreveu, a partir do versículo 1, ele disse assim: o verbo se fez carne. Ele diz assim, ó, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. João aqui está chamando de verbo aquilo que eu estou aqui dizendo para você que é a palavra. Os gregos identificavam essa palavra, que é oriunda da razão, como logos. João está chamando de verbo aquilo que os gregos chamavam de logos e nós estamos chamando de palavra. João disse que o logos, o verbo, a palavra, se materializou como em carne e habitou entre nós. E João, ao reforçar o evangelho, escrevendo as epístolas, ele disse no capítulo 1 da primeira epístola que os seus olhos não somente viu o verbo, viu a palavra encarnada, mas tocou. João aqui está nos dizendo que essa palavra se tornou real, se tornou humana e esteve entre nós. Em outras palavras, quer dizer que Deus tabernaculou, quer dizer que Deus se fez homem e habitou entre nós. Aqui se cumpriu a palavra de Isaías dita 700 anos antes do nascimento do Messias. No capítulo 7, no versículo 14. Portanto, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, ou seja, Deus conosco. É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. O tema da lição é a encarnação do verbo. Eu sou o pastor Lucas Gomes, sou professor e superintendente de escola dominical. Chegamos à lição de número 3, isso é muito importante, quer dizer que o ano está passando velozmente. Se você piscar, daqui a pouco o trimestre acaba, então é por isso que a gente precisa se preparar todas as semanas para sempre no próximo domingo entregar um conteúdo muito bom para os nossos alunos. Diante disso, eu quero agradecer
aos milhares de irmãos que têm acompanhado essas aulas. A audiência tem aumentado, o número de inscritos tem crescido, e isso me deixa muito feliz. Pessoas de todo o Brasil têm acompanhado e, sabe, de verdade, eu estou muito contente. Por isso, eu lancei um segundo projeto. Além dessas pré-aulas, eu também agora semanalmente estou conversando com um amigo sobre a lição do próximo domingo. Então, agora existem 2 conteúdos de peso para você. E eu quero dizer que já está disponível o bate-papo que tive com o meu amigo Tiago sobre a lição do próximo domingo, a encarnação do Verbo. Gente, foi um bate-papo de quase 2 horas, então veja o quão fundo nós fomos. Por isso que eu quero dizer que vale a pena você ativar o sininho, crente. Eu estava dando uma olhada nas configurações aqui e nós já estamos com quase 2.500 inscritos. E aí o que acontece? Eu percebi que desses 2.500, quase 500 ativaram o sininho. Isso quer dizer que mais de 1.500 pessoas não ativaram o sininho. E, gente, isso não quer dizer muita coisa para você. Quando você se inscreve, você ajuda o meu canal a crescer. Só que eu não quero que você me ajude a crescer somente. Eu quero que você também seja edificado. Então, para isso, você precisa ativar o sininho. Por quê? Quando você ativa o sininho, quer dizer que você receberá um alerta todas as vezes que um conteúdo aqui for postado. Então, ó, o passo a passo é esse. Se inscreve, ativa o sininho. Se você já é inscrito, ativa o sininho para que os próximos conteúdos você também tenha condições de receber, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas. Primeiro tópico. Heresias que negam a corporeidade de Cristo. Docetismo. O que é docetismo? Docetismo é uma palavra grega que vem de dokel, que significa ter aparência. Como que a gente entende aqui o primeiro tópico? Vamos lá. O primeiro tópico nos fala sobre o docetismo. Uma doutrina que começou a ser ensinada ainda no primeiro século, surge lá na cidade de Éfeso, com influências do mundo grego, o qual dizia que Jesus, ou o Cristo, ele era divino, não negava a divindade, mas negava a humanidade. Então ele parecia ter uma aparência humana. É por isso que na leitura bíblica em classe, da primeira epístola de João, capítulo 1, a partir do versículo 1, João reafirma várias vezes, dizendo assim, ó, nós o vimos, nós o contemplamos, nós o tocamos, habitou entre nós. João aqui está reafirmando a humanidade de Jesus. Enquanto no Evangelho João escreve para falar que ele era divino, as epístolas João escreve para falar que ele era humano. Olha que coisa interessante, que coisa legal. João se coloca como testemunha ocular. Isso no mundo antigo tinha um peso muito grande, porque a testemunha ela tinha que ser levada a sério. Porque todos sabiam que a testemunha falsa morria. Então João está dizendo assim, eu estou colocando a minha vida em jogo para provar para vocês. Eu vi, eu estive com ele, eu caminhei com ele. E se existiu alguém que podia falar da humanidade de Jesus, este alguém era João. Por quê? Só João reclinou a cabeça no ombro de Jesus. Isso quer dizer que ele ouviu as batidas do coração, assim, ó. Meu Deus! Ele ouviu as batidas do coração do mestre. Então, se alguém pode confirmar ele é humano, esse alguém foi João. Então, esse grupo ele começou a ameaçar a unidade da igreja, porque nós estamos falando de um período e de pessoas que não conviveram com o Messias. São pessoas que convivem com os apóstolos. E esse grupo começou a ter audiência, a arrebatar um grande número de pessoas e começou a causar um dano. Então é por isso que João escreve as epístolas, para provar a sua humanidade. Olha que coisa. João escreve os evangelhos para dar uma ferramenta, os evangelhos não, o evangelho, para dar à igreja uma ferramenta para se defender contra os gnósticos, que acreditavam que Deus não encarnou, tá bom? Então, assim, que loucura é essa, né? Então, assim, já que ele esteve com vocês, então ele não era Deus. Já que ele era humano, ele não era Deus. Então os gnósticos negavam a divindade. Tá, ele era humano? Perfeito, mas ele não era Deus. Então João escreve o evangelho com a propósito de provar que ele era divino. Agora, no caso das epístolas, qual é a ameaça? O docetismo. E aí eles dizem, não, que ele era Deus nós cremos. Ó, diferente dos gnósticos, nós cremos que ele era Deus.
Mas só que tem um porém, ele não era humano não, ele parecia ser humano. E aí João dá esse brilhante relato de que esteve com ele, de que tocou nele, de que o viu, de que o contemplou, ok? Segundo tópico, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus, o que era desde o princípio. Pode-se dizer que o Evangelho de João é uma interpretação de Jesus. Então, assim, vamos voltar no Evangelho. João, ele nos apresenta Jesus. Quem é ele? Ele é o Filho de Deus, no capítulo 1. Quem ele é? No capítulo 6, ele é o pão da vida. Quem ele é? No capítulo 7, a água da vida. Quem ele é? No capítulo 8, o defensor do fraco. Quem ele é? No capítulo 10, a porta das ovelhas, o bom pastor. Quem ele é? No capítulo 11, o caminho, a verdade e a vida. Quem ele é? Ele é, ou melhor, no capítulo 14, o caminho, a verdade e a vida. Quem ele é? No capítulo 11, a ressurreição e a vida. Então veja que João, em todos os capítulos, nos procura dar uma apresentação de quem era Jesus. Por quê? Ele está se comunicando com pessoas que não andaram com Jesus. Se nós observarmos a igreja no final do primeiro século, que João escreve ali próximo à década de 90, já havia crescido de uma maneira assustadora, já tinha invadido o Império Romano. E testemunhas da ressurreição, conforme Paulo, era somente 500 pessoas. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo disse que ele apareceu para 500 irmãos, além dos apóstolos. Então, havia muita gente, milhares de pessoas que não andaram com Cristo, que não o viram depois da sua ressurreição. Então, essas pessoas precisavam conhecê-lo. E por isso, João, então, o escreveu. E aí ele vai fazendo algumas reafirmações. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra. Eu consigo tocar minhas palavras? Eu não consigo tocar as minhas palavras. Então, João está dizendo assim que a palavra encarnou e nós tocamos nele. Os discípulos provaram da divindade, da humanidade do nosso Senhor. O viram chorar, o viram ter sede, o viram cansar, o viram suar. Então, eles provaram da humanidade. Então, eles, mais do que ninguém, poderiam afirmar que ele era homem. O terceiro ponto nos fala sobre uma crença herética. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o doceta. Então, assim, o docetismo ele explode em Éfeso, e não é por acaso que Deus preserva João com vida quando ele foi enviado para Patmos. Você sabia que João saiu vivo de Patmos? E aí ele foi viver seus últimos dias em Éfeso, ele foi pastorear a igreja de Éfeso. Então, não é por acaso que Deus o preserva com vida e leva a uma testemunha ocular da morte e ressurreição do nosso Senhor para a cidade onde estava se tornando o berço do docetismo. Então, as heresias começaram a ameaçar a igreja no primeiro século e Deus usou os próprios apóstolos para combatê-la. Por isso que eles possuem certeza de que estão vivendo os últimos tempos, a hora final da igreja. 1 João 2,18, ele disse assim: filhinhos, é já a última hora. E por que ele diz isso? Porque ele identifica que o anticristo já estava ali, ou seja, o espírito do anticristo, né? Não ele propriamente dito, mas o espírito do anticristo. E aí João, em alguns momentos da sua epístola, diz assim, todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne deve ser considerado como um anátema, deve ser visto como um espírito que não é de Deus. Por quê? Era o que os docetistas estavam falando, que Jesus não encarnou. Então eles negavam o nascimento virginal de Jesus. Terceiro tópico, como essas heresias se revelam hoje? A Bíblia nos fala, né, sobre o seu nascimento virginal. Eu citei aqui Isaías 7,14. E aí, a Bíblia nos mostra, ou na verdade a história nos mostra, né, algumas religiões que negam esse nascimento virginal, como é o caso dos muçulmanos e também dos mormons, tá? E aí a própria história nos confirma a humanidade de Jesus. Flávio Josefo, a partir de Flávio Josefo e Tácito. Flávio Josefo foi um historiador judeu. Isso não quer dizer que ele era cristão, ele não era cristão, tá bom? E ele fala sobre a existência de Jesus enquanto homem. E
E o historiador Tácito, que era romano, então não tinha nada a ver com os judeus, também confirma a existência de Jesus. Então nós temos aí provas cabais da existência do Deus que se fez homem. A próxima lição nós vamos falar sobre Deus é triuno e ela está imperdível e eu preciso de você para que então tenhamos condições de nos preparar para o domingo então dessa lição. Ó, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e também se você quiser compartilhar e comentar algo aqui, esses comentários eles nos motivam muito, tá bom? Deus abençoe você e até a próxima aula.